Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula do curso Grafia Básico de Teologia. Estamos vendo as doutrinas da teologia sistemática, as doutrinas bíblicas, e especificamente estamos analisando a doutrina da salvação, que começamos na aula anterior. Tá? E vamos continuar aqui a partir da página 116 do nosso livro-texto, curso Grafia Básico de Teologia, a partir aqui do número 1, a necessidade da salvação. Então, eu digo aqui brevemente que o homem precisa da salvação em Cristo, caso contrário passará a eternidade longe de Deus no inferno, pagando pelos seus pecados. Então, o ser humano precisa de salvação. Desde que Adão pecou, o pecado foi oficializado no mundo, como nós já vimos anteriormente em outras aulas. E o homem sempre buscou meios carnais, meios humanos, de tentar aplacar a ira divina. E isso pode ser notório, pode ser visto no livro de Gênesis, por exemplo, quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, seus olhos foram abertos por causa do pecado, e eles tiveram vergonha de Deus. Então eles cozinharam folhas de figueiras e fizeram roupas para si, E aquelas roupas representam as obras humanas, o homem tentando se salvar por obras humanas. Mas Deus não aceitou aquilo. Então Deus fez roupas de pele de um animal, e os vestiu. Isso implica em que houve um sacrifício de um animal, e que representava já desde o começo o sacrifício do Senhor Jesus, e aquela roupa, sim, vinda da parte de Deus, é que foi suficiente para aplacar a ira divina, para cobrir o pecado humano, perdoá-lo e aplacar a ira divina. Então, desde o começo da história da humanidade, desde que o homem pecou, a única forma de satisfazer a justiça divina é a forma que ele mesmo oferece, que é através de Jesus Cristo. Então o homem precisa de salvação. Todas as culturas encontradas até hoje na história da humanidade têm alguma religião, seja ela mais organizada, mais sofisticada, digamos assim, ou mais primitiva, mas nunca foi encontrada uma sociedade até hoje que seja ateia. Nunca foi. Há pessoas que não acreditam nos ritos dessas comunidades, e também há pessoas que não acreditam na própria existência dos deuses, E a gente pode chamar isso hoje de ateus, mas são sempre minoria em todos os povos do mundo, tá bom? Então, o ser humano é essencialmente religioso, e essa busca religiosa se dá justamente pela necessidade da salvação. O homem sente que precisa fazer algo, mas nada que o homem pode fazer é capaz de salvar si próprio ou a outra pessoa dos seus pecados. Nós só alcançamos a salvação por meio da fé em Cristo. Tudo que nós podemos fazer para ser salvos é aceitar o presente que Deus nos dá, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, o homem precisa de salvação. Quais são as bênçãos da salvação em Cristo? Antes de falar das bênçãos, tem uma tabela aqui na página 117. Deixa um pouquinho aqui a câmera. Onde eu falo da salvação em 3 tempos, Na primeira coluna, eu digo assim: nós somos salvos. E aí tem 2 textos bíblicos para mostrar isso. Nós vamos ler já esses textos. Na coluna do meio, eu digo que nós estamos sendo salvos, e na terceira coluna, digo que nós seremos salvos. Como é isso? O homem é salvo, ou foi salvo, está sendo salvo e será salvo, tá? Então, Efésios 2:8 diz que por meio da fé é que nós somos salvos. Isto não vem de nós, é dom de Deus, Paulo diz: isto não vem de vós, se dirigindo aos Efésios, é dom de Deus. Então a fé realmente é um dom de Deus, é um presente de Deus. E fé não é igual a obras, fé não é igual
também não é igual a uma imposição divina, como alguns acreditam, mas é um presente de Deus, tá? E quando Paulo fala em Efésios 2:8, isto não vem de vós, ele não está falando necessariamente da fé, mas da salvação, tá? Efésios 2:8 é um versículo que está contido num parágrafo que contém 10 versículos. Vai do capítulo 2, verso 1 até o versículo 10. Então, toda aquela situação que leva o homem à salvação é o dom de Deus. E aqui não vem dos seres humanos a salvação, tá bom? Mas a fé é sim um dom de Deus que pode ser rejeitada e muitos, infelizmente, têm rejeitado a fé. 1 Coríntios 15:2, vamos ver essa passagem. 1 Coríntios 15:2 diz assim: por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Então o ser humano é salvo ou foi salvo. Aqueles que creem em Cristo já são salvos, tá? E aí, salvos de quê, né? Deus nos tirou do poder das trevas. Então nós fomos salvos do poder das trevas. As trevas não dominam mais sobre a nossa vida. Não significa dizer que elas não tenham nenhum tipo de influência ou que a gente não pode pecar. Não, a gente infelizmente ainda peca e infelizmente ainda estamos debaixo da influência do mal nesse mundo caído, neste mundo tenebroso. Mas isso implica dizer que nós somos justificados pela fé. O termo teológico referente a isso é a justificação pela fé. E é um termo bíblico também, não é só teológico não, né? Aliás, santificação e glorificação também são expressões bíblicas, tá? Então, o que é a justificação pela fé? É quando Deus nos declara inocentes dos nossos pecados. E quem vai pagar a culpa deles? Quem vai sofrer por eles? Jesus sofreu por eles. Então nós somos salvos, ou fomos salvos. Mas nós, embora salvos já, também ainda estamos sendo salvos. É o que diz nessas duas referências que eu vou ler. 1 Coríntios 1:18. 1 Coríntios 1:18. Que na revista e atualizada não está traduzido correto. Eu estou lendo aqui na Almeida século XXI, que traduziu corretamente essa passagem. Diz assim: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então nós estamos sendo salvos. Deus está agora noutra etapa da salvação, que é a santificação, nos salvando. De quem? De nós mesmos, da nossa própria maldade, do nosso próprio erro. E também, segundo aos Coríntios 2:15, diz assim: porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Então, se você por acaso estiver lendo na Almeida atualizada, a revista atualizada, essas duas passagens, acredito que as duas estão traduzidas erradas. Dizem assim: vocês que são salvos, nós que somos salvos, mas na verdade deve ser traduzido no gerúndio, tá? Estamos sendo salvos, estão sendo salvos. E ainda, uma passagem que eu não coloquei no livro, mas é Romanos 5:9, aponta para essa mesma realidade de que nós estamos sendo salvos. Romanos 5:9, aí acho que todas as versões estão corretas, diz assim: assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Tá? Então seremos salvos da ira. Bem, acabei adiantando, isso já está na terceira coluna, né? Mas beleza. Então, ainda na segunda coluna, do estamos sendo salvos. Deus agora está nos salvando da nossa própria maldade. Ele já nos salvou do poder das trevas, agora ele está nos santificando e nós devemos continuar buscando essa santificação para um dia nos encontrar com o Senhor, e esse é o processo de santificação. A santificação acontece, como eu disse na aula passada, de maneira passiva e de maneira ativa. De maneira passiva,
Quando nós cremos em Cristo, ele nos santificou, recebemos isso. Sofremos a ação, recebemos a ação. E de maneira ativa, nós buscamos a santificação quando buscamos comunhão com o Senhor e fugir do pecado. Tá bom? Então nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Eu já li o texto em Romanos 5:9 e também Romanos 13:11. Veja que coisa interessante. 13:11 diz assim: Fazer isso, compreendendo o tempo que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início quando cremos. Como assim? A nossa salvação está mais perto? A gente já não é salvo? Sim, a gente já é salvo, a gente está sendo salvo, né? Nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Então, essa salvação futura que Paulo está falando aqui na carta aos Romanos é quando Deus nos salvará de enfrentar a sua ira. Nós não teremos de enfrentar a ira divina. Isso aí vai ficar para os incrédulos, aqueles que não creram em Cristo. Então, essa salvação aqui também pode ser entendida como a redenção final, ou, como eu estou chamando aqui nessa tabela, a glorificação. Tá bom? Então, nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Amém? Veja quantas bênçãos Deus tem para nós. Mas eu vou listar aqui algumas bênçãos que Brancroft, é um teólogo, acho que batista, alistou aqui. Ele colocou 9. Estou citando 9 aqui. Bênçãos da salvação. Primeira, mudança real na vida e na experiência. Então, segundo aos Coríntios 5,17 diz, né, que aquele que está em Cristo, a nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então nós temos uma mudança real de vida. Segunda bênção, a filiação a Deus. João 12 diz que todos que receberam Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus. Terceira bênção, a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito Santo habita em nós, né? Eu vou ler o texto. 1 Coríntios 3,16 diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Então o Espírito Santo habita em nós. Quarta bênção, libertação da esfera e escravidão da carne. Então Romanos 8, verso 2 e verso 9. Vou ler também. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. E no verso 9 diz assim: Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, nós fomos libertos da escravidão da carne. Agora somos livres para adorar a Deus. Quinta bênção, uma fé viva em Cristo. 1 João 5:1. 1 de João 5:1 diz assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido, ou seja, ama os irmãos, né? Então, nós temos uma fé viva em Cristo e nós nascemos de novo. Tem mais bênçãos, mais 4. Sexta bênção da salvação, a vitória sobre o mundo. Também 1 João 5,4, que diz assim: Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, por meio da fé, a gente vence o mundo. O mundo aqui não é. João não está falando de todas as pessoas do mundo. Nós vamos vencer todo mundo, vamos passar por cima, não. Mas a gente consegue vencer essa cosmovisão dos incrédulos, que é chamado de mundo aqui. Ou seja, essa forma mundana de pensar. Existe a forma cristã de pensar, que é a forma bíblica, e existe a forma mundana. A palavra mundo tem pelo menos 3 sentidos na Bíblia. Mundo pode significar o planeta ou o universo, tá?
Mundo pode significar as pessoas do mundo e também pode significar, como é o caso aqui de 1 João, na maior parte das vezes, se não em todas, o sistema anti-Deus, a forma de pensar dos incrédulos. Por exemplo, quando João diz aqui, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, ele está dizendo aqui, de 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que há nele, o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como assim? Se alguém ama essa forma mundana de pensar e de agir, tá? Mas é lógico que, no outro sentido, em relação às pessoas, nós devemos amar todo mundo, tá bom? Então, é isso. Por meio da fé, nós vencemos esse sistema anti-Deus. Vitória sobre o mundo. Sétimo lugar, a cessação de pecado como prática de vida. 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E também no verso 9, que diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Esses textos não estão dizendo que a gente não peca, ou que a gente só peca por acidente, tá? Isso é o ideal, mas não é o real. A gente também peca de propósito, como a gente já conversou aqui nesse curso, mas não é o que nós buscamos, não é o que nós buscamos constantemente. Aquele que é nascido de Deus procura se afastar do pecado. É isso que João está dizendo. Oitava bênção, o estabelecimento na justiça como prática de vida. Também aqui em 1 João, praticamente todas as bênçãos que foram alistadas por Bancroft estão aqui com referência em 1 João. Né? Estabelecimento na justiça como prática de vida, 1 João 2,29. Que diz assim, irmãos: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, a justiça faz parte do servo de Deus, da vida do servo de Deus. No trabalho, em casa, na igreja, que também há injustiças, né? Então nós devemos sempre buscar servir a Deus de maneira justa, tá? Então um juiz que é corrupto, por exemplo, que aceita subornos, ou um político, ou um policial, alguma autoridade que aceita algum tipo de suborno, ou um pastor que aceita um suborno de maneira camuflada, digamos assim, porque se um pastor dá cargos, distribui os cargos na igreja para manter aquela pessoa que tem um dízimo alto na igreja, mesmo sabendo que essa pessoa não é escolhida por Deus para ocupar aquele cargo, isso também é um tipo de suborno. Isso deve ser combatido, não deve ser a nossa prática e deve até ser denunciado quando possível. Né? E em nono lugar, o amor cristão, aqui em 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então, esse amor bíblico, esse amor cristão, é o respeito e a preocupação com o próximo. Tá? Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo de dificuldade no mundo todo, se você tem como repartir o alimento, reparta. Se você tem como ajudar alguém, ajude. As pessoas próximas a mim estão adoecendo, com certeza próximas a todos nós, né? Indo a óbito. Eu não perdi até agora nenhum parente, graças a Deus, nessa pandemia. Espero não perder, que Deus me guarde. Mas é possível que aconteça, né? Um primo meu passou maus bocados e graças a Deus está bem. A filhinha dele nasceu essa madrugada. Eu estou gravando, hoje é quinta-feira, né? A aula só vai ao ar segunda, mas eu tenho que gravar antes, senão não dá tempo.
e ela nasceu, e ele saiu do hospital há poucos dias e a filhinha dele nasceu agora, né? Graças a Deus, 2 vitórias grandes, né? Ele estava com Covid, foi curado, ele é crente, né? E nasceu a filhinha dele essa madrugada. Acho que nasceu ontem, na verdade. Eu já vi foto dela ontem. Enfim, é uma bênção muito grande. Irmãos, se você pode ajudar, ajude, tá? Ajude com o que puder, com uma oração, com um telefonema ou com bens materiais, tá? Ou simplesmente abrindo outras portas. Se você sabe de alguém que está precisando de um emprego e tem a vaga, ligue para a pessoa, se dê esse trabalho aí de 5, 10 minutos, faça os contatos, coloque a pessoa no emprego. Tem muita gente desempregada, muita gente sem poder trabalhar e isso também é uma bênção. Isso é amor cristão, tá bom? Essa preocupação com o próximo. Será que vai dar certo? Como é que meu pastor está? Pense no seu pastor também. É, muitos pastores não recebem salários da igreja, né? E mesmo aqueles que recebem salários e em igrejas pequenas, muita gente ficou sem dizimar, porque perdeu a renda. Sem dizimar, sem ofertar, né? Sem os cultos presenciais, é mais difícil. Será que ele tem o que comer? Será que a conta de luz dele, a própria conta da internet está paga para que ele consiga fazer as transmissões, né, dos cultos virtuais? Enfim, pense aí. Nós alistamos aqui 9 bênçãos vindas da salvação em Cristo, mas não são só essas, né? Tá longe, essa lista está longe de ser completa, né? Na verdade, as bênçãos que nós temos vindas da salvação em Cristo são incontáveis. Aqui é apenas uma lista, se eu fosse enumerar mesmo todas as que a gente conhece, todas as que estão claras à luz da Bíblia, melhor dizendo, seria o livro inteiro só sobre isso, né? Mas aqui é um resumo, é um caminho norte, tá bom? Vamos seguir. Então, de maneira resumida, essa é a doutrina da salvação. Irmãos, esse capítulo aqui, o capítulo 4 desse livro, do nosso livro-texto, está sendo transformado num livro grande, de 700 páginas. Só esse capítulo 4. Eu já vou em 600 páginas, vou escrever mais um pouco, e num tamanho maior. Esse aqui é o tamanho tradicional de livro, estou escrevendo num tamanho maior, que é nesse tamanho aqui. Vou pegar para vocês para comparar aqui. Esse tamanho maior, então vai ter mais espaço aqui. Esse tradicional são 14 centímetros aqui por 21 centímetros. Nesse outro são 16 por 23. Então é uma ampliação que eu estou fazendo desse livro. Se Deus quiser sair esse ano ainda, tá bom? Tô trabalhando para isso. Eu estou dizendo isso para mostrar que tem muito mais assunto. Esse capítulo aqui é um dos módulos do nosso curso básico, tá? Mas tem muito mais assunto que pode ser tratado e que deve ser aprofundado. Vocês devem buscar um pouco mais, além desse material, além dessas aulas, porque esses assuntos aqui da teologia sistemática são muito vastos. Vamos adiante. Então vamos entrar agora na doutrina de Jesus Cristo, na Cristologia, tá? A doutrina de Jesus Cristo não é só o que Jesus ensinou, não é isso. É o que a Bíblia ensina sobre Jesus. Então tem muito mais coisa, né? Claro que Jesus ensinou muita coisa, está lá nos 4 evangelhos. Tem fala de Jesus também em Atos. Em Atos, no começo, ele falou alguma coisinha ali, e antes de subir aos céus, e também em Atos 20, né? Em Atos 20, Paulo revela uma fala de Jesus que não está nos evangelhos, não está em nenhuma outra parte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Atos 20 e 35. Diz assim: Eu vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. Então essas palavras de Jesus aqui, registradas, não aparecem em nenhum outro lugar da Bíblia. Mas Paulo sabia disso, que ele tinha dito isso. Então, ou isso foi... Paulo soube disso por outros apóstolos, por outros irmãos, ou ele mesmo teve uma revelação de Jesus nessa época.
tá? Que ele estava se despedindo da igreja em Éfeso. Não sabemos, não sabemos. Mas provavelmente é algo que Jesus já tinha falado, porque ele fala assim, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Então provavelmente isso já era conhecido dos irmãos, tá? Não tenha vindo de uma revelação específica para Paulo. É o mais provável, tá bom? Então a doutrina da cristologia, né, que é o estudo sobre Jesus Cristo, ele é abrangente e pode ser visto em toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Ele é o principal assunto. Recordando os 2 primeiros módulos, né, quando ainda podíamos nos encontrar presencialmente, e se Deus quiser, brevemente retornaremos, o Jesus Cristo é o principal assunto da Bíblia. Se a gente fosse resumir, lembram disso, irmãos? Se a gente fosse resumir a mensagem do Antigo Testamento numa só frase, poderia muito bem ser Jesus virá. E se fôssemos resumir, fazer o mesmo com o Novo Testamento, poderia muito bem ser Jesus veio e voltará. Bem, então vamos lá. E na página 118 do nosso livro, eu digo que há promessas messiânicas, né? A gente já viu essas promessas messiânicas no módulo 1, então não vou me estender não, tá? Aqui. Mas eu vou ler aqui. A primeira promessa de um Messias, um prometido, um ungido na Bíblia, está em Gênesis 3,15. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu digo que visto no capítulo 1, exatamente. Então, Deus prometeu que enviaria um homem, alguém nascido de mulher, ou seja, um ser humano, e ele foi dando maiores pistas de como seria a vinda de Jesus e como seria o seu ministério também, tá? Ao longo dos séculos. De modo que nós temos no Antigo Testamento inúmeras profecias sobre a chegada de Jesus ao mundo, seu ministério e também sobre a sua segunda vinda. O Antigo Testamento fala sobre a primeira e sobre a segunda vinda de Cristo, tá? Bem, então depois do Antigo Testamento ser concluído, houve um silêncio profético, digamos assim. É um período que houve aí entre Malaquias até João Batista de mais ou menos 400 anos. Malaquias realmente foi o último livro e o último profeta do Antigo Testamento, e aí durante mais ou menos 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta de verdade. Até nos livros dos Macabeus, que estão na Bíblia Católica, não lembro agora a referência, mas diz lá que eles fizeram um altar e esperaram até que aparecesse um profeta de verdade. Ou seja, eles mesmos reconhecem, né, as pessoas que viveram nesse período reconheceram que não havia profeta de verdade naquela época. Então, esse período pode ser chamado de silêncio profético, mas geralmente é chamado de período interbíblico, tá? Entre os 2 testamentos, né? Ou período intertestamental, ou ainda intertestamentário. Tem gente que prefere chamar assim. São nomenclaturas diversas para a mesma época, tá bom? É o período de silêncio divino, né, nesse aspecto de não levantar nenhum profeta entre o Antigo Testamento, a conclusão do Antigo Testamento e o surgimento da pregação de João Batista, tá? Que João Batista é um profeta, foi o último profeta de ofício. Ele, embora esteja registrado, ele apareça nas páginas do Novo Testamento, ele era um profeta de caráter veterotestamentário. Então, o seu ministério foi desenvolvido nos moldes do Antigo Testamento. Em Lucas 16:16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João Batista. Então, até João Batista, até ali é o último profeta. Depois daquilo ali inicia-se o ministério do Messias. Tá bom? Então vamos ver um pouco sobre a humanidade de Cristo e depois um pouco sobre a sua divindade, ministério e por aí vai. Então,
Escrevi errado aqui, né? No texto. Tá, o verdadeiro, mas é o verdadeiro. Deixa eu grifar isso aqui para corrigir depois. Nas próximas impressões. Verdadeiro. O verdadeiro ensino bíblico acerca da pessoa de Jesus Cristo só pode ser encontrado na Bíblia. Os evangelhos mostram que Jesus sempre foi 100% homem e 100% Deus. Não era meio a meio, 50% cada um, tá? Isso aí dá problema se acreditar assim. Também não temos em Jesus duas pessoas, é uma pessoa só, mas duas naturezas, uma divina e uma humana, uma natureza divina e uma natureza humana. Jesus foi a única pessoa dessa maneira. Os evangelhos demonstram isso de maneira mais simples possível através do que Jesus viveu e disse. Então, por meio da simples leitura dos evangelhos, a gente pode traçar as características humanas de Cristo e também as suas características divinas, tá bom? Alistar suas características. Muito bem. Então a gente vê que Jesus teve fome. Esse texto de João 21 é quando ele pede peixe, diz que está com fome, pergunta, né, após ressuscitar, lá para os apóstolos que estavam pescando, se eles tinham alguma coisa para comer. Jesus teve sede. Esse texto é quando Jesus está na cruz, João 19, 28. Ele diz: tenho sede. Jesus se cansou. E aí em João 4, é quando ele senta na beira do poço ali em Samaria para tomar água, e era meio-dia, tá? Era meio-dia, no horário mais quente do dia, né? Então ele já vinha de uma caminhada e no sol daquele escaldante estava cansado. Jesus sentiu dor, tá? Sentiu dor. João 19, 1 a 3 diz o seguinte: então Pilatos mandou espancar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram sobre a sua cabeça, vestiram-lhe um manto de púrpura, e aproximando-se dele diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então, nesse processo aí de tortura que Jesus passou, ele sentiu dores. Como qualquer ser humano, ele tinha terminações nervosas, que é o sistema nervoso que nos indica que está doendo em alguma parte do corpo, né? Diz onde é a dor, e diz que está doendo e diz onde é a dor, né? Então Jesus, além de ser espancado, né, com chicote, levou socos, né, no rosto. Então, na cruz, ele devia estar com o rosto bastante inchado, com os olhos inchados, talvez até um dos olhos fechados, né, de ter apanhado aqueles guardas, que eram geralmente homens fortes, né, e não era só um, eram vários, agiram com muita covardia com o Nosso Senhor. Então, ele apanhou bastante, sentiu dor. Jesus foi tentado, esse texto nem precisa ler, né, que é o texto de Mateus, todo mundo conhece o texto da tentação de Jesus. Lucas 4 também fala da tentação e Marcos 1 também. Hebreus também fala que em tudo ele foi tentado, tá? Jesus possuía um corpo físico e real. Olha só como é que João diz aqui na primeira carta sobre o corpo físico de Jesus. Qual é a importância disso? A importância disso é que era preciso ter um corpo para poder morrer. E se Jesus não morreu, não tinha um corpo, não morreu. Se ele não morreu, aí fica ruim para nós, né? Porque ele também não ressuscitou. Aí João diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Aí ele segue falando. Então João não elabora 17 teorias ou 17 razões por que Jesus teve um corpo físico. Ele diz: olha, eu vi, eu ouvi e eu toquei nele. Chega. Não tem prova maior que essa, né? Então a gente pode discutir sobre, por exemplo, no final do ano, quando pretendemos fazer um jantar para comemorar a formatura dessa turma, se Deus quiser, com muita alegria, a gente pode combinar, por exemplo, de ir para um restaurante.
digamos que a gente combine isso. Então, alguém pode dizer assim, não, mas vamos para o Sal e Brasa, lá do Bessa, porque lá é onde tem a melhor comida. E outra pessoa discorde, porque é vocês que vão escolher, eu não vou escolher nada, tá? Vocês que vão se formar, eu só vou para festa. O que vocês disserem, tá topado. Quiser comer pastel com caldo de cana lá em Oitizeiro, eu vou também, gosto também, inclusive gosto bastante. Aí alguém, digamos que alguém diga, não vamos para o Sal e Brasa. Tem um restaurante italiano lá em Tambaú, que é muito bom e a comida é melhor. E aí pessoas que já foram nos dois restaurantes, digamos que tenha pessoas assim na turma, e aí fiquem discutindo, não, mas o do Sal e Brasa é melhor a comida, porque isso, porque tem tal tempero, porque a carne é assada assim, a carne é assada de tal maneira. E a outra diz, não, mas a comida italiana, a massa é preparada na hora, e aí fica essa discussão. Como é que a gente poderia encerrar essa discussão? Experimentando a comida dos dois lugares. Comeu, comeu. Realmente essa comida aqui é superior. Ela é mais gostosa. Mesmo assim, se isso pudesse acontecer, né? Tragam aí uma amostra do Sal e Brasa, traga aí um prato do restaurante italiano. Mesmo assim, se a turma experimentar os dois pratos antes de decidir, pode e provavelmente haveria divergência. Mas uma coisa é fato. João viu Cristo, João tocou em Cristo. Aí duvidar, aqueles que duvidaram de João na época dele, nós não duvidamos, porque cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Mas aqueles que duvidaram estavam duvidando não somente da encarnação de Cristo, mas da própria credibilidade de João. Por que ele está falando isso? Se ele nunca viu. Então, colocar o testemunho de João em xeque é colocar o próprio caráter de João em xeque. Bom? Bem, então Jesus tinha um corpo físico e real, como qualquer ser humano. Letra G. Jesus cresceu em tamanho e sabedoria. Claro, como qualquer ser humano, ele nasceu normalmente, nasceu de um parto natural, apenas a concepção dele é que foi miraculosa, foi milagrosa, mas ele nasceu, parto natural, que era o único que existia na época, e mamou, fazia xixi, fazia cocô nas fraldas da época lá, que eu não sei como era, mas com certeza devia ter. Aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a usar talheres, aprendeu a comer, aprendeu a ler, aprendeu a trabalhar, porque ele foi carpinteiro durante aí pelo menos 17 ou 18 anos, trabalhando com seu pai, e aprendeu tudo que um ser humano sabe, pode aprender. Tudo que ele fez, ele aprendeu a fazer. Tá? Inclusive a orar. Com quantos anos Jesus teve consciência de que ele era Deus? Não sei. Isso é uma pergunta, é uma questão curiosa, né? Mas a Bíblia não foi escrita com o intuito de satisfazer as nossas curiosidades teológicas. Embora eu tenha essa curiosidade, como será que Jesus descobriu que era Deus? Porque assim, ele era um ser humano. Ele é um ser humano e é Deus ao mesmo tempo. Mas aí com 1 ano de idade, ou com 6 meses, né, digamos assim, uma criança não sabe nem que existe, não tem nem consciência de que ela está no mundo. Mas eu temo que se a gente ficar especulando demais, a gente cometa heresia. Então, vou me ater aos textos bíblicos, tá bom? Olha, Jesus tinha sangue. João 19:34 diz isso, né? Quando aquele centurião, eu acho que é esse o texto, João 19:34. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saíram água e sangue. Deve ter pegado, essa lança deve ter pegado no pulmão de Jesus, né? E aí ali tem uma parte do pulmão onde tem água. E aí deve ter saído essa água e em seguida sangue, tá? Então Jesus tinha sangue. Só os seres humanos têm sangue.
eu não estou contrastando aqui os seres humanos com os animais, mas com espíritos. Porque nos tempos de Cristo havia um grupo de hereges que dizia que Jesus era um espírito, não era um ser humano, não tinha um corpo real. Por isso que os evangelistas e os apóstolos falam tanto, sobretudo João, no Evangelho e na primeira carta, sobre o corpo de Cristo, tá? Porque tinha um grupo de hereges pregando pelas igrejas da época que Jesus não tinha um corpo real. Mas espírito não tem sangue. Ser humano tem. Jesus andou de jumento. Eu quis colocar essa característica aqui, que não tem nada mais humano do que andar de jumento, né? Não pode ter. Ele montou no jumentinho. O jumento sentiu o peso dele, o peso de Cristo. O peso de um homem forte da época, né? Um homem, digamos assim, eutrófico, com a saúde em dia. Jesus não devia ser gordo, não devia ter sobrepeso, porque provavelmente isso seria mencionado nas escrituras e também pelo seu estilo de vida, de andar muito, né, a pé, dificilmente ele deveria ter sobrepeso. Mas ele também não deveria ser magricelo, como a gente vê nos quadros pintados ou nas imagens de escultura da Igreja Católica, né? Jesus raquítico. Não, ele devia ser um homem forte, tá? Como um homem normal, adulto da época. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus trabalhou na carpintaria com José por entre 17 a 18 anos. Irmãos, quando os judeus completam 13 anos, eles participam de uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa filho da responsabilidade. Nessa cerimônia judaica, é como se fosse a primeira comunhão dos católicos, tá bom? Você que fez primeira comunhão é mais ou menos isso. Eu fiz primeira comunhão aos 11 anos, mas não tem o mesmo sentido não, tá? Para os judeus isso é muito mais intenso. Porque Bar Mitzvah significa filho da responsabilidade, e aos 13 anos o menino é declarado homem por meio dessa cerimônia. Vale lembrar que o conceito de adolescência é muito recente, não deve ter aí nem 100 anos. Tá? Esse conceito de infância, adolescência, juventude, vida adulta. Então era criança, passava a ser homem. Tá? E quando o menino passava a ser homem, né, aos 13 anos, ele começava a trabalhar no judaísmo antigo. Tá? E geralmente era na profissão do seu pai. Então, a não ser que o pai fosse um rabino, aí não dava, né, para ser um rabino, mas ele já ia estudar, se fosse esse o caso. Mas trabalhava, negociava de alguma maneira. Então, Jesus trabalhando na carpintaria com seu pai, desde os 13 anos, 12, 13 anos, até os 30 anos, que é quando ele sai da carpintaria e começa o seu ministério público de pregação, ensino e milagres. Ele trabalhou lá numa carpintaria sem energia elétrica, sem furadeira, sem maquita, sem serra elétrica, tá? Sem nada elétrico. Tudo era braçal. É claro que naquela época eles não faziam móveis como hoje. Hoje é possível fazer móveis com requintes de detalhes assim fantásticos. Naquela época dava para fazer também, mas não era tão comum. Os móveis eram mais padronizados, tá? E existia um número bem menor de móveis. Então Jesus fez tudo isso braçalmente durante quase 20 anos. Então, ao longo desses anos, ele deve ter adquirido força. Quando a pessoa vai para a academia, começa a fazer força, começa a pegar em peso, né, levantar peso e tal, começa a criar os músculos, não cria músculo, né, mas fortalece os músculos. Então, Jesus deveria ser um homem forte, não deveria ser um homem muito magro, como muitas vezes é pintado aí, tá bom? Mas ele montou e andou de jumentinho. E, em último lugar, sobre a humanidade de Cristo, ele foi batizado. O Espírito não é batizado, não se derrama água sobre a cabeça de um Espírito. Mas Jesus foi batizado no Rio Jordão,
pelo seu próprio primo. Naquele dia eles se conheceram, tá? É o que diz João capítulo 1. Eles não se conheciam, porque João morava distante, né, de Jesus. Mas em João 1, deixa eu ver, se tiver grifado aqui eu vou achar logo. Eles se conheceram naquele dia. Ah, aqui. No verso 31, João 1, 31, João diz: Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. Então João diz aqui em João 31, 31, que não conhecia Jesus, conheceu naquele dia. Tá? É mais um detalhe. Outro detalhe, irmãos, é que o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, não é esse Rio Jordão que a gente vê hoje na internet, ou onde muitos irmãos, muitas pessoas do mundo todo vão para lá atualmente. É isso mesmo, não é esse Rio Jordão. Ou é esse rio, mas não era nesse lugar. Como é que se transporta um rio de um lugar para o outro? Desviando a água. Então, o lugar onde era o Rio Jordão historicamente, houve um desvio, se não me falha a memória, na década de 1960. Tá? Houve um desvio, era em outro lugar, e aí desviaram para que o rio passe ali. Eu acho que é Jerusalém aquilo ali, tá? Eu acho que é. Não tenho certeza. Mas eu tenho certeza disso, que houve esse desvio. Então, o lugar onde Jesus foi batizado não é naquele lugar onde as pessoas vão se batizar hoje. E mesmo que fosse, não significa nada demais, né? O importante não são as águas que nos batizam, nem muitas vezes quem nos batizou, mas é a nossa fé em Cristo e o batismo em si. Nós estamos dizendo ali com o batismo que cremos em Cristo, que recebemos a nossa fé, que somos cristãos de verdade. Tá bom? Bem, então, um dia que você for a Israel e quiser dar um mergulho lá no Rio Jordão, beleza? Pode mergulhar à vontade. Se um dia eu for lá, eu quero entrar também lá no Rio Jordão, naquele trecho ali bonitinho, onde o pessoal pode entrar. Mas saiba disso, não foi ali que Jesus se batizou. Foi no mesmo rio, mas ele passava por outro lugar antigamente, tá bom? Bem, irmãos, então da mesma forma que há evidências da humanidade de Cristo, também a Bíblia mostra evidências da divindade de Cristo. E eu vou começar apresentando aqui. Quero apresentar também 10 argumentos, 10 evidências, melhor dizendo, mas se não der tempo hoje, aí fica para a próxima aula, tá bom? Então veja só. Tal como Jesus é 100% homem, também é 100% Deus. Esta doutrina pode ser vista claramente nas Escrituras, mas se não for devidamente compreendida, pode levar a pontos de vista equivocados. Os evangelhos, bem como toda a Bíblia, mostram a divindade de Jesus Cristo. Vejamos então algumas evidências bíblicas disto. Então, em primeiro lugar, Jesus é tido como Deus, mostra em João 1, do verso 1 a 3, que mostra que ele é o Criador. João 1, de 1 a 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Então Jesus é tão criador quanto Deus Pai e quanto Deus Espírito Santo. Tá bom? Eu quero deixar uma definição aqui da Trindade e eu queria que vocês decorassem essa definição. Vocês anotem aí e repitam até decorar, tá? Faço questão que vocês decorem essa definição da Trindade, que é a definição criada por Wayne Grudem, que eu já tenho mencionado ele aqui em outras aulas. A definição é a seguinte: o que é a doutrina da Trindade? É o seguinte: Deus
existe eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Deus existe eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Anote, decore, porque essa definição da Trindade vai livrar você de cair em erros sobre a doutrina da Trindade, em heresias, tá bom? Então, são três verdades estabelecidas aí. Primeiro, que Deus existe eternamente. Segundo, que o Pai, o Filho e o Espírito são Deus. E a terceira é que as três pessoas são um Deus só. Então, Deus, o Pai, é Deus, Jesus Cristo, o Filho, é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho nem o Espírito. O Filho não é o Pai nem é o Espírito. E o Espírito nem é o Pai nem é o Filho. Tá bom? São três pessoas, mas um só Deus. Não é um Deus de três cabeças, não é um Deus com três almas. Não é isso. É um Deus em três pessoas, uma só substância. Então, Deus, digamos assim, a divindade é composta por três pessoas. A divindade é plural. Nós geralmente chamamos Deus, Deus Pai. Nesse caso, eu estou falando Deus, a Trindade. Deus existe eternamente em três pessoas. Então, Jesus não foi criado, ele é eternamente Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Tá bom? Essas evidências da divindade de Cristo apontam isso. Então a Bíblia não aponta uma definição da Trindade, nem a palavra Trindade aparece na Bíblia. Realmente não aparece. Essa palavra é um termo teológico, não é um termo bíblico. Não quer dizer que está errado, tá? Está correto. É uma palavra só para resumir uma doutrina mais complexa. A gente faz isso na teologia e em outras áreas do saber. A gente usa uma palavra só ou uma expressão com algumas palavras para explicar um conceito mais complexo, tá? E assim acontece a comunicação humana. Então essa palavra Trindade foi criada ali por volta do século II, o ano 100 e alguma coisa, por um advogado cristão chamado Tertuliano. Tertuliano é muito importante para a história do cristianismo. Ele criou aproximadamente 500 termos teológicos, dos quais, sem dúvida, o principal é Trindade. Então a palavra Trindade também se refere exclusivamente a Deus. Não existe, como alguns quando falam da escatologia, né, a Trindade satânica, a besta, o anticristo e o falso profeta. Não, não. Ali é o trio satânico. Trindade significa as três pessoas da divindade. A gente também não deve aplicar essa palavra a um grupo de três amigos, por exemplo. Né? É muito comum que os jovens sejam bem amigos nas igrejas e às vezes tem um grupo de três amigos que para onde um vai, os outros vão também, vivem grudados um no outro. E às vezes o pessoal diz: cadê a Trindade? O Guinho, o Zezinho e Luizinho, né? Não, não é correto. Essa palavra deve ser usada apenas em relação a Deus. Nem ao diabo, nem aos homens, nem a qualquer outro ser ou criatura, tá? Qualquer outro objeto também não. Somente em relação a Deus, tá? Bem, então Jesus é o Criador, nós vimos isso. Em segundo lugar, ele é chamado de Pai Eterno ou Pai da Eternidade, em Isaías 9:6. Isaías 9:6, veja que curioso, né? Diz assim: porque um menino nos nasceu. Isaías está profetizando como se já tivesse acontecido, tá? É uma linguagem, me fugiu a palavra agora,
Depois eu acho e mando para vocês no grupo, tá? Mas o autor do Apocalipse também fala assim muitas vezes, como se o que ele está narrando ali, descrevendo, já tivesse acontecido na época dele, mas não aconteceu ainda. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, ou Pai da Eternidade. Como é que esse menino é Pai da Eternidade? Porque ele é humano, nasceu, a gente já viu sobre o nascimento e sobre a humanidade, e ele também é o Pai da Eternidade. Ele é o Criador, tá? Então ele é Deus. É o menino, é o homem Deus, tá? Então, a terceira característica, ela é mais complexa e exigirá mais tempo de explicação. Então nós vamos ficando por aqui hoje, tá? Tem mais 8 características sobre a divindade de Cristo, depois sobre o ministério, como ele desenvolveu seu ministério, sua morte, expiação, morte e ressurreição, e é isso. Na próxima aula, querendo Deus, a gente conclui essa doutrina, a doutrina de Jesus Cristo. Irmãos, eu agradeço hoje e nas próximas 3 segundas-feiras. As aulas serão assim gravadas, tá? Agradeço pela fidelidade daqueles que têm mantido aí o pagamento das mensalidades, apesar das dificuldades. Aqueles que não estão conseguindo pagar, não desistam do curso, tá? Continuem cursando, continuem assistindo às aulas, ninguém será prejudicado. E quando retomar a normalidade da vida, quando Deus permitir que isso aconteça, aí nós conversaremos. Aí vocês vão começando a pagar, a colocar em dias. E aí mesmo que o curso termine, né, em dezembro, que é o previsto, e se houver mensalidades a serem pagas ainda, a gente faz um acordo, ou vocês podem ir pagando no próximo ano. Enfim, não se preocupem quanto a isso. Né? Também não terá juros, não terá nada disso, obviamente, né? Mas agradeço de coração aqueles que têm mantido a fidelidade, que estão em condições de pagar, estão trabalhando, por estarem pagando. Eu preciso disso também. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.